todos os irmãos e irmãs que aqui estão. Eu convido todos a se colocarem em seus lugares. Nós vamos iniciar esse nosso momento de culto de Natal. Hoje é um dia muito especial. É um dia especial para a cristandade, é um dia especial para a Igreja de Jesus que se espalha ao redor do mundo, porque é o dia em que nós celebramos o nascimento de Jesus. Então nós preparamos uma liturgia para hoje relembrar esse tempo. Temos textos bíblicos, canções, hinos, uma meditação. E espero que tudo seja para a glória do Senhor e que sirva de inspiração para a Igreja do Senhor. Então vamos orar nesse momento. Convido você a se colocar em pé e a juntos buscarmos a face do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos como Igreja do Senhor. Às vezes o nosso coração está um pouco inquieto por causa da correria própria do dia, mas nós pedimos que nesse momento o Senhor traga paz e quietude ao nosso coração. Oramos para que o Senhor nos visite com o Teu Espírito Santo. Pedimos que esse tempo seja um tempo verdadeiro de adoração, de celebração ao nome santo de Jesus. Obrigado porque um dia o Senhor nos encontrou na nossa história, porque estávamos completamente vivendo perdidos, sem conhecer o Senhor, sem saber da Tua realidade, e o Senhor nos alcançou. E o Senhor abriu os nossos olhos, abriu o nosso coração, abriu o nosso entendimento. E hoje podemos nos reunir como Tua Igreja para celebrar esse dia que para muitos não passa de um feriado, que tem por sinônimo comida, bebida, troca de presentes, encontro de amigos e familiares. E para nós tem um significado ainda muito mais profundo do que tudo isso. É o dia em que celebramos o nascimento do nosso Salvador e Senhor. Obrigado porque Jesus um dia foi revelado àqueles pastores, foi revelado àqueles magos e foi revelado também a nós. E nós estamos aqui nessa noite para celebrar o Teu santo nome. Ó Jesus de Nazaré, obrigado, porque o Senhor é o nosso Rei. O que vamos fazer aqui agora, Te oferecemos de coração. E pedimos que o Senhor aceite. Tem misericórdia de nós e abençoa-nos, pois Te pedimos e Te oramos em nome de Jesus. Amém. Continue em pé, eu vou chamar o presbítero Rubão, que vai nos conduzir numa litania, e peço a participação de vocês. Imagino que todos receberam aí o programa de culto, e também ele será passado aqui, né? Então vamos participar juntos. Boa noite a todos. Vamos participar então da litania de adoração. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Pois os meus olhos já viram a Tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, Teu povo. Todos. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém. Ainda em pé mesmo, vamos cantar esse hino.
já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai, admirados, a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Por nós das alturas celestes baixando, em forma de servo se fez por amor, e em glórias a vida nos dá sempiterna. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Tem mais uma estrofe. Nos céus adorai, em todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Leitura do Antigo Testamento, Isaías 52, de 7 a 10. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Escutem, seus sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com os próprios olhos. Cantem juntamente de alegria, vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo, ele resgatou Jerusalém. O Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus.
menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Quero ouvir vocês, vamos lá. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. De uma virgem nascerá Emanuel, Deus conosco, Emanuel, Deus conosco, Emanuel. Façamos agora a leitura no Novo Testamento, no livro de Tito, de 2, versículo 2, capítulo 2, versículos de 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança e gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou por nós, a fim de nos reunir de toda a maldade, de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém.
Aos que ainda não tive oportunidade de desejar um Feliz Natal, faço agora. Mas desejo Feliz Natal num sentido mais do que a simples convenção do dia, né? Onde nós, quando nos esbarramos aí no dia 25, a gente deseja um Feliz Natal. O meu sincero desejo é que Jesus verdadeiramente ele possa ter sido visitado nesse feriado, nesse dia especial, quando a cristandade ao redor do mundo se reúne para adorar a Jesus. Eu estava na minha reflexão lá com a nossa família, a gente acabou, no Natal mesmo, cada um foi para um canto, os filhos estão espalhados aí pelo Brasil afora, e nós fizemos um almoço, no final de semana antes, e a gente pôde então recordar a graça e a misericórdia de Jesus na nossa história. O Natal, acho que quando eu imagino assim, os magos levando a Jesus os presentes, ouro, incenso e mirra, eles não estavam levando qualquer presente, eles estavam levando o melhor que eles podiam. E eu penso, o que nós temos a oferecer para o Senhor? Uma certa vez eu escrevi um pequeno texto que eu dizia que o que eu tenho para oferecer para ele é um vaso quebrado, que eu acho que eu não passo disso mesmo, e imagino que talvez você se sinta assim também, mas que nós possamos então oferecer ao Senhor o melhor que temos, como presente ao Rei Jesus. Vamos então, antes de lermos a palavra e termos uma breve reflexão, é uma homilia de Natal. Os cultos de Natal na IPLN costumam durar em torno de, no máximo, 1 hora. E é isso que a gente vai fazer agora, ter uma breve reflexão sobre alguns textos bíblicos. Mas antes, porém, que tenhamos um tempo de oração silenciosa e que a gente possa conversar com Jesus. E que a gente possa dizer, está aqui, Senhor, o presente que eu trago para o Senhor nessa noite. Vamos orar? Talvez você esteja hoje coração aí, quem sabe, ao quebrado por algumas questões, talvez você tenha vindo para cá um tanto entristecido com algumas questões, ou talvez você esteja trazendo para o Senhor nessa noite uma alegria imensa no coração por tantas bênçãos do Senhor, mas vamos oferecer a Ele nesse momento o que nós temos a oferecer e vamos entregar nossa vida nas mãos dEle nesse instante. Vamos ter uma oração silenciosa ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque podemos vir aqui nessa noite, estarmos aí, quem sabe, alguns em suas casas, participando desse momento, nessa transmissão, desse culto. Obrigado, porque é um tempo que queremos separar para celebrar o Teu santo nome, adorar o Teu santo nome por Tua bendita e maravilhosa graça que um dia nos alcançou. Nós estamos aqui e viemos oferecer ao Senhor os nossos presentes, a nossa adoração. Alguns se sentem, como eu, vasos quebrados. Mas, por favor, aceite-nos, Senhor. E opera a Tua obra em nós, para a glória do Teu nome. Enquanto estivermos aqui meditando nas Escrituras, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, que Ele mesmo traga tudo aquilo que precisamos nesse momento, e que ao mesmo tempo que estamos recebendo do Senhor, também estejamos oferecendo a Ti os nossos presentes, a nossa vida. Obrigado, fica conosco, fala, ministra, é o que nós te pedimos e te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém.
Vamos abrir a palavra do Senhor em João capítulo 3 e vamos ler os versículos 16 e 17. João 3, 16 e 17. Eu vou fazer a leitura aqui na NVI. A palavra de Deus nos diz, esse texto que talvez seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. O outro texto que eu gostaria de ler para essa nossa reflexão está em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, versículo 4, diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Até aí no versículo 5. Bem, o texto de Gálatas é um texto que me impressiona, porque o texto de Gálatas nos fala que Jesus nasceu na plenitude do tempo. Eu fico tentando entender o que significa essa plenitude do tempo. Ao lermos os evangelhos que narram o nascimento de Jesus, na verdade parece que nós nos deparamos aqui com uma improvisação tamanha. Parece que ninguém esperava o nascimento do menino. Na verdade, tiveram que fazer alguns arremedos ali, algumas ajeitas, aquele jeitinho brasileiro, né, para que o menino pudesse nascer. Parece-nos, segundo os textos bíblicos, que nada foi preparado. Não sei se você concorda comigo, mas não havia local adequado para o menino nascer. Eles não haviam feito reservas numa hospedaria. A cidade de Belém estava repleta de pessoas que naqueles dias buscavam o recenseamento, estava tudo lotado. Parece que tudo foi improvisado de tal maneira que Maria teve que dar à luz ao seu filho ali mesmo, num estábulo nada higiênico. E o menino, depois de nascido, sendo colocado numa manjedoura nada confortável, num comedouro de animais. Uma improvisação tamanha é o que nos parece mostrar os evangelhos, Mateus e Lucas. Sem contar que o parto se deu de maneira completamente solitária. Eu não sei quantos se deram conta disso, mas o texto de Lucas, capítulo 2, versículo 7, diz que assim que o menino nasce, Maria mesmo o enfaixou. Maria mesmo, parida, enfaixou o menino, porque não tinha alguém para auxiliá-la ali naquele parto. Tudo nos dá uma ideia de completo improviso e despreparo. É assim que a gente vai lendo o Evangelho e vai percebendo que o menino nasceu. Mas aí chega Gálatas e fala que ele nasceu na plenitude dos tempos. Seria o mesmo que dizer que Jesus nasceu no momento exato, pontual, nem antes, nem depois. Ele veio da parte de Deus na hora exata. Ele veio para inaugurar a nova dispensação. Ele veio para revelar a graça de Deus aos homens no tempo exato determinado pelo Pai. E os tempos estavam então como o tempo estava como que foi preparado na plenitude para que o menino chegasse. É estranho isso. Porque quando lemos os evangelhos, parece que foi um improviso, não é? Para alguns mais místicos, talvez essa plenitude dos tempos tenha alguma coisa a ver com numerologia, astronomia,
profecias de antigos sábios ou qualquer coisa assim. E provavelmente tem mesmo a ver com tudo isso e muito mais, porque a sabedoria de Deus transcende a tudo que nós podemos imaginar. A gente vê que magos vindos do Oriente, provavelmente da Pérsia, caminharam dias e dias, por longas distâncias. Esses que eram homens ricos e reis poderosos, depois de estudarem os astros e outras ciências, de terem conhecimento de profecias, eles propuseram a seguir a estrela do Oriente, que apontava onde nasceria o rei dos judeus. É isso que lemos em Mateus capítulo 2, versículo 2. E é estranho a gente perceber que magos estudam os astros e seguem uma estrela. Parece que não cabe muito dentro da nossa compreensão evangélica. Mas a gente percebe que todo o cosmos foi preparado para o nascimento de Jesus. Assim como vemos também um cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que diziam que um menino nasceria de uma virgem, detalhes tão pontuais, Isaías capítulo 7, versículo 14, dizendo que o menino nasceria de uma virgem, ou quem sabe Miqueias capítulo 5, versículo 2, que diz que ele nasceria na pequena e desprezível, naquela que não era contada entre as cidades de Belém, uma corrutela, um pequeno vilarejo. E Miqueias capítulo 5, versículo 2, traz exatamente o que aconteceria. Ou seja, o cosmos, ele se preparou para receber Jesus. O mundo natural e o mundo espiritual, o que é visível e o que é invisível, tudo apontava para o nascimento de Jesus. A história nos diz que o mundo conhecido estava naquele momento histórico sob o poder do Império Romano, que estendeu o seu poderio. Michael Green, ele diz em seu livro que a força imperialista dos romanos havia unificado praticamente o mundo conhecido, uma língua só, praticamente falada em todo o mundo conhecido, herança helenista. Nós vemos também que naquela época, naquele momento, as estradas, as chamadas cura viarium, estradas que haviam sido pavimentadas para que a comunicação no império fluísse, para que o comércio se expandisse e para que os exércitos romanos pudessem trafegar numa rapidez incrível. Michael Green ainda nos diz que havia paz no Império Romano por meio da Pax Romana, ou seja, uma paz mantida pela força dos exércitos de Roma que se espalhavam estrategicamente nas principais cidades e povoados, fazendo calar qualquer manifestação contrária ao império. Ou seja, quando Jesus nasce, o mundo está preparado para o seu nascimento. Essa estrutura criada pelo Império Romano faria com que a sua mensagem de salvação se espalhasse de forma incrível por praticamente todo o mundo conhecido. Tudo foi preparado para a presença do Império Romano, ou pela presença do Império Romano, mas tudo veio a servir os propósitos divinos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quando entendemos que a palavra de Deus nos fala de que Jesus nasce exatamente na plenitude dos tempos, parece que há todo um contexto histórico, cosmológico, que aponta para o momento exato do nascimento do Filho de Deus. E Jesus então nasce nesse tempo, nesse momento histórico inigualável, quando a eternidade invade o nosso espaço temporal, quando o Deus se encarna e quando é revelado diante dos olhos dos homens, no tempo apropriado,
a salvação do nosso Deus. E é isso que nós estamos celebrando hoje. Nós estamos celebrando esse nascimento. Nós estamos celebrando essa encarnação de Deus. A Ana, minha filha, fez uma postagem muito bonita hoje. Ela que foi mãe recentemente, dizendo, né, que hoje acho que ela consegue compreender muito mais o sentido e o significado do Natal. Hoje, tendo Timóteo, o filho nos braços, dá para entender muito mais do coração de Maria, embora seja ainda muito pequeno perto do que Maria deve ter sentido, né? Certamente foi. Mas é incrível. O Deus se encarnou e nasceu como bebê entre nós. Mas para que Jesus nasce? Essa é uma pergunta que quase ninguém faz no Natal. Para que Jesus nasce? E essa pergunta ela é fundamental e ela dá sentido e significado a essa celebração. John Stott disse que Jesus nasceu para morrer. Portanto, o Natal significa aquele que nasceu para morrer. Durante toda a sua vida e seu ministério, Jesus previu a sua morte. Ele disse que sua morte era a hora para a qual ele havia sido enviado pelo Pai, conforme diz João capítulo 12, versículo 27. Os discípulos de Jesus tiveram muita dificuldade de entender essas palavras. Para eles, Jesus viria para vencer o Império Romano, para sobrepujar aquele império e devolver a autonomia política ao reino de Davi, a Israel. Para aqueles homens, Jesus viria para restaurar Israel. Mas Jesus sempre reafirmava que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia, conforme Mateus capítulo 16, versículo 21. Jesus, ele tinha plena consciência que ele tinha vindo para cumprir os desígnios do Pai. Jesus nasceu para morrer. E na sua última noite, ele institui uma ceia em sua memória, o pão e o vinho. E o pão e o vinho, que remetem ao seu corpo e ao seu sangue, eles não falam do seu nascimento. O pão e o vinho não falam da sua vida. O pão e o vinho não relembram os milagres e as curas, mas o pão e o vinho falam da morte violenta de Jesus em uma cruz. E hoje, quando nos reunimos como igreja para participar da ceia do Senhor, nós relembramos a sua morte. Os credos escritos pela igreja no correr da história, inclusive leremos um daqui a pouco, eles passam direto do nascimento para a morte de Jesus, como que fazendo uma conexão entre nascimento e morte. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Os credos dizem que Jesus nasceu para morrer. Em João capítulo 3, versículos 16 e 17 que lemos no início, ele nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho. Jesus nos foi entregue pelo Pai para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra do Senhor nos diz que ele veio não para que julgasse o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, por meio da morte daquele que nasceu, hoje nós celebramos a salvação em Jesus. O Natal celebra o nascimento de Jesus, porque um dia,
por sua completa obediência ao Pai, ele se ofereceu na cruz do madeiro para nos salvar. E se ele não tivesse morrido, para a nossa salvação, o Natal não teria nenhum sentido e significado. Por isso, é que lá em Lucas, capítulo 2, versículo 11, os anjos, proclamando o nascimento do menino Jesus aos pastores, eles disseram: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aquele que veio para salvar, o Salvador, aquele que é Cristo, portanto, aquele que já foi anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, aquele que vira da parte de Deus e aquele que é o Senhor, aquele que reina e que governa. Então, queridos e queridas, quando nós estamos aqui nessa noite celebrando o Natal, nós estamos relembrando de tudo isso. Que o nascimento de Jesus, mais do que uma celebração bonitinha de uma criança na manjedoura, cercado de um simbolismo muito guti-guti, né? Na verdade, aquilo tudo mostra para a gente a obediência de um filho que vai até os seus momentos finais, aqui propostos pelo Pai. Nos mostra o grande amor de Deus que nos alcançou e nos abraçou. Por isso, aleluia, glória a Deus pelo Natal, glória ao nosso Senhor Jesus, que nasceu para morrer. E eu quero, encerrando essa minha palavra, trazer aqui um poema que eu já li em outra ocasião aqui na igreja, um poema de Gioia Júnior, em que diz, cujo título é Nada Era Dele. Eu vou pedir para o Gui colocar para a gente. Enquanto eu leio, peço que vocês acompanhem comigo o texto. Disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado: o berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho que em Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão que foi por seu amor multiplicado, alimentando a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago, ficando alimentado, esse prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era seu? Era emprestado. E o quarto, em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu, de Pedro que o negou, por acaso era dele? Era emprestado. E o berço tumular que depois do Calvário foi usado, de onde havia de ressuscitar, por acaso era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele, mas a coroa que ele usou na cruz era dele. E a cruz que carregou e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta certa vez, numa hora de busca da verdade, mas não aceito essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, a sepultura e o quarto eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura, mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz tosca e mesquinha, onde meus crimes todos expiou, essa cruz não era sua, essa cruz era minha.
Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite, quando nos reunimos como tua igreja, para celebrar aqui o nascimento de Jesus. Obrigado porque um dia o Senhor o enviou por amar ao mundo. Obrigado porque o Senhor nos amou e porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos para que pudéssemos contemplar a glória do Senhor. Obrigado porque o Senhor deu a nós a oportunidade de receber essa revelação que transformou por completo a nossa vida. Nós estamos aqui nessa noite para te adorar, ó Pai amado, por Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Obrigado porque por seu nascimento e por sua morte, hoje nos encontramos aqui como teu povo, reunidos para te adorar. E hoje, diante de tantas notícias trágicas que permeiam o nosso mundo, a gente mantém no coração a esperança certa de que o Senhor governa sobre todas as coisas, porque tu és o Senhor do universo. E obrigado porque temos a certeza absoluta de que aquele que um dia veio como uma criança, não para julgar, mas para salvar, um dia ele voltará, agora sim, para julgar o mundo e para separar o teu povo. E nós estamos aqui nessa noite para render toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor. Obrigado porque o Senhor nos alcançou. Obrigado porque os nossos olhos foram abertos. Obrigado porque hoje temos um sentido novo, um novo significado para estarmos aqui nessa noite celebrando o teu nome. Aceita a nossa adoração, ó Pai. Aceita, Senhor, pois te fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Você pode pegar um microfone para você? Noite de paz, Noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espargem a luz, proclamando o menino Jesus. brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, Lindos anjos mandados por Deus anunciam a nova dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor. Oh,
ao menino Jesus, no presépio do mundo eis a luz, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Amém. Ainda em pé, vamos recitar junto o credo apostólico. Vamos juntos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. E agora, querida igreja, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, o consolo e a sabedoria do Espírito Santo de Deus repousem sobre vocês, sobre a casa de vocês e sobre todo o Israel do Senhor, espalhado sobre a face da terra, desde agora até o dia em que aquele que veio virá definitivamente para buscar a sua igreja. Aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Um Feliz Natal a todos. Deus abençoe você e sua família. E queremos lembrar que no próximo domingo o culto ainda será às 17 horas. Tá bom? Próximo domingo às 17 horas. E a partir de 2021, aí sim, os cultos dominicais serão às 18. Deus abençoe a todos. Vão na paz do Senhor. Muito obrigado à equipe, obrigado aos irmãos que colaboraram com o cântico. Deus abençoe a todos. Amém.